Mas o professor, ele tem que se adaptar rapidamente para aquilo que foi proposto e, no linguajar bem popular, se virar nos 30. Tá? Nós precisamos de toda maneira se esforçar e levar o conhecimento até o nosso aluno. Hoje, nós estamos fazendo proposital. Eu não posso falar de técnica de ensino, eu não posso falar que os senhores têm que buscar novos formatos, novos meios de ensinar e ensinar todo dia do mesmo jeito. Então hoje nós já saímos da nossa sala. É hora que a gente tem que romper as quatro paredes e fazer algo diferente. Então hoje nós vamos ficar no corredor, até porque tem algumas coisas para demonstrar para os irmãos. E aqui, de repente os irmãos vão olhar o recurso assim e vão falar: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso numa classe de adulto? Dá para fazer numa classe de adulto, mas não é apenas pela classe de adulto. Eu sei que eu estou diante de homens aqui que influenciam diretamente na estrutura de escola dominical na sua congregação. Então, de repente, aquele desafio ainda está valendo, viu, pastor Medina, de dar uma aula para as crianças. Eu fiz um desafio, pastor Medina, na última aula, de cada superintendente, cada dirigente. Seria bom se passasse uma aula em cada uma das turmas, para conhecer, né, a realidade, conhecer a estrutura. Esse calorzinho gostoso que a gente está sentindo aqui é a realidade de praticamente 80% das salas de aula de escola dominical. Na nave da igreja talvez seja o lugar mais fresco que tem, porque não fica lotado, é mais espaçoso e tem os ventiladores no teto. Mas quando você vai para a classe dos adolescentes, classe das crianças, classe dos jovens, é esse calorzinho aqui para mais a realidade. E aí, conhecendo essa realidade, a gente vai repensando. Então hoje eu quero apresentar para os senhores a realidade de técnicas de ensino, desde alcançar a criança. É claro que aqui nós não vamos exaurir todas as técnicas. O pastor Jamiel colocou muitas técnicas boas e simples, mas ele coloca também algumas técnicas que é da realidade dele, realidade de São Paulo, estrutura de São Paulo. E aí eu trouxe para os irmãos algumas realidades daqui que são nossas, tá? Realidade de Rondonópolis. Esse é o material que a gente usa aqui mesmo. Usamos ali na congregação de Vila Itamaraty, quando temos oportunidade em outros lugares. É o que a gente usa, nossa realidade, que talvez vai estar muito mais próximo da realidade dos irmãos. Então, quando eu falo em recurso para ministrar uma boa aula, a primeira coisa que nós temos que ter noção é que eu não posso ser refém do recurso. Então, o recurso, eu tenho que estar pronto para dar aula como recurso, mas eu não posso ser refém do recurso. Porque se você chegar na hora e o pincel que você ia escrever no quadro falhar, você tem que saber dar aula sem opção. Se o notebook, lembrei que agora do episódio, meu pai mesmo foi ministrar aula, foi o dia que faleceu o nosso data show. Tá? Assim que nós ligamos o data show na tomada, não sei, tinha recém-reformado a igreja, só cheirou queimado, queimou o data show. Era uma vez o data show, jaz no país dos data show até hoje, não voltou mais à vida, não tem remédio. Dá aula então agora sem data show, então, o professor vai ter que dar um jeito para poder ministrar a sua aula. Assim como em qualquer prática de ensino. Sei que os irmãos já devem ter passado por situação, energia que vai embora, luz que acaba, chuva, né? Todas, o professor tem que estar preparado para o improvável acontecer. Então hoje eu quero trazer para os irmãos de maneira prática alguns recursos que os irmãos poderão utilizar em sala de aula. Os irmãos como superintendentes, como diretores da escola bíblica dominical, vai poder também dar dicas a respeito disso, pedagogicamente, trazer, melhorar de uma maneira que a educação cristã nossa, ela de fato promova a aprendizagem. Que é a aprendizagem? É eu transformar aquilo que eu aprendi em prática. E uma das maneiras melhores para fazer isso é provocar lembranças, provocar gancho. Eu vou dizer para os irmãos aqui algo que eu uso com as crianças e com os adultos em todo o ambiente. Esse aqui, por exemplo, espero que ninguém tenha alergia a bom ar. Se eu pegar esse bom ar aqui, faz tempo que eu não peguei. Tá?
Se eu aspirar ele aqui, daqui a pouquinho os irmãos vão sentir. Já estão sentindo o cheiro daí já? Hã? Sim ou não? Que vai espalhar daqui a pouco. Está sentindo? Eu vou espalhar o agora vocês inspiram aí. Deu para sentir já agora um pouco do bom, né? Eu sinto o cheiro do ar. Sim ou não? Estou sentindo o cheiro dessa fragrância, né? Agora eu vejo, sim ou não? Eu consigo ver esse perfume aqui andando? Não consigo ver, mas eu consigo sentir, sim ou não? Eu consigo sentir. Olha, gostei da fumacinha, né? A presença do Santo de vez em quando faz fumaça, mas eu não vejo Deus, mas eu sinto a sua presença. Eu não vejo a glória, eu não vejo o poder, mas eu posso sentir a sua presença. Isso aqui de maneira simples se apresenta para o irmão de 100 anos, para a criança de 2 anos, para o de 30, para quem tem doutorado e para quem tem segunda série. Todo mundo consegue entender de forma prática. E o que vai acontecer? Isso aqui é lavanda? É lavanda. Quando a pessoa entrar no ambiente e ela sentir o cheiro de lavanda, lá na segunda, terça-feira, ela vai sentir. Rapaz, eu lembrei da aula agora, hein? Da presença de Deus. Oh, glória! Aí daqui a pouco vira a história do batismo do ônibus, né? O irmão é renovado lá no serviço, lá dentro do banheiro, onde tiver. Porque um gancho de lembrança. Então, a aula, eu tenho que provocar ganchos. Eu gosto de usar, e não eu. Não parte de mim. O Senhor Jesus, ele usou exemplos simples. Ele fala de sal. Poxa, toda vez que o povo recebesse o seu salário, recebeu pagamentos em sal, né? Por isso que surgiu essa expressão, inclusive, salário. Por isso que é salgado para a gente chegar nele também, né? Sua, para poder receber o salário. Mas toda vez que o povo via sal, lembrava do ensino de Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Jesus disse que rios de água viva fluiria. Ele se apresenta com uma água que mata a sede. Inclusive eu aceito uma água. Quando então a água, alguém ia tomar uma água, pegava um copo de água, a possibilidade de lembrar do ensino de Jesus era maior. De manhã, quando pegava o pão para poder partilhar o pão, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Então, irmãos, o ensino não é sobre nós falarmos muitas palavras. Está aqui o pastor Valdinei. A convite dele, eu pude participar de uma escola bíblica em Mato Grosso do Sul em 2015. E eu me lembro do pastor Gesiel Gomes na oportunidade dizendo assim: grego é bom, irmãos, grego é bom, principalmente para quem mora na Grécia. Para a gente que mora no Brasil, não adianta você ficar falando muito grego na pregação, ficar falando grego na lição. A gente não fala grego, fala em português, vai na simplicidade, pega um caminho onde os meus alunos vão ter ganchos depois para aplicar e transformar aquilo em um conhecimento de fato, de uma maneira que ele não se esqueça. Então, além dos recursos, ou dentro dos recursos, eu tenho o uso de dinâmicas. As dinâmicas, ela ajuda como quebra-gelo, para você iniciar uma aula, para você trazer a atenção dos seus alunos. A dinâmica, ela pode ser feita com recurso, sem recurso, apenas na fala. Uma aula dinâmica não precisa muito. Se você começar a aula fazendo o que talvez você nunca faz, pedir para todo mundo se colocar de pé e cumprimentar um ao outro, cumprimentar quem não viu ainda, quem não conhece, aquele ato de levantar e do povo se mexer, aquilo que parece bagunça, né? Porque todo mundo conversa, se abraça, mas aquilo ali, essa pessoa já vai para casa falando: a aula hoje foi diferente, hein? Meu Deus, que aula! Às vezes não foi nem pela aula, às vezes foi porque a irmã Maria abraçou a irmã Sebastiana, e naquela manhã ela precisava só de um abraço, e na escola dominical não conseguiu levar aquele abraço para ser feito. Falando em dinâmica, já chegou. Eu não vou fazer algumas dinâmicas hoje com os irmãos,
de como que a gente pode trabalhar isso. Então, hoje a aula, ela é uma aula prática. Perdeu quem não veio? Vai valer 10 hoje. Vai valer 10 a presença para quem veio. Mas vai ser uma aula prática para os irmãos explorarem isso dentro da sala de aula. Eu quero começar com a dinâmica. Eu não apresentei aos demais alunos, mas hoje está aqui os culpados de eu estar aqui hoje, meu pai e minha mãe. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Minha esposa já sempre tem me acompanhado. Minha irmã Daniele também está aqui hoje. Deixa eu ver, a gente está em quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perfeito. Vamos fazer então 2 grupos de 6. Pode ficar de pé para as cadeiras descansar. 6 numa fileira, 6 em outra fileira. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Já deu certinho. Fica assim, irmãos, enfileirado certinho assim, ó. Perfilado. Faz igual o quartel, assim, ó. Ele fica no ar, né? Isso, todo mundo atrás do mundo. Isso. Agora, vira para cá no centro. Todo mundo vira. Vai dar certo. Olha lá, então desafio para os irmãos aqui também. Eu sei, vocês estão mais juntinhos, vocês estão mais longe. Pode chegar mais perto. A dinâmica é simples. Eu preciso que os irmãos deem as mãos uns aos outros, segurem as mãos uns aos outros. E a dinâmica é: eu preciso ver qual é a equipe que vai passar primeiro esse bandoleiro até chegar na ponta. Só que os senhores têm que passar por dentro do corpo sem soltarem as mãos. O que a gente trabalha com essa dinâmica? Se fosse com as crianças lá, a gente trabalharia equilíbrio, a gente trabalharia coordenação motora, a gente trabalharia a questão do fator tempo, competitividade. Isso a gente trabalha com todo mundo. Se você fizer um negócio desse, classe Abraão versus Sara, já vai dar uma briga. Se Abraão ganhar, então, é a única coisa que eles ganham, porque é difícil Abraão ganhar na escola do Grito da Presença. Né? Mas você pode fazer uma fórmula de estímulo, competitividade. Mas a lição principal que a gente quer chegar até o final é unidade. Porque você tem que alcançar o resultado final sem soltar as mãos. Então, a palavra-chave aqui é unidade. E é isso que os irmãos vão fazer no tempo 3. 1, 2, 3. Foi. O irmão é competitivo, né? Perdeu porque você deixou cair. Olha só. Já assistiu esse vídeo já? Dessa dinâmica já? Não, aqui falou que eu já não gosto. Que corrido aqui, eu falei, não, Alguém já viu esse vídeo já? eu dava direito, ele dava muito doido. Você achou que não ia dar certo? Tu fez o que eu falei. Eu pensei que você não ia dar conta de fazer. Pensar assim. Mas o senhor foi líder. Porque não é só sobre unidade, é sobre liderança. Eu não disse que ele precisava abandonar o bambolê. Ele estava aqui, ele liderou a equipe, ele conseguiu chegar primeiro porque ele foi junto. A Mônica que abandonou o barco. Se vira, vou jogar o conteúdo, vocês entendem se vocês quiserem. Tá? Foi a prática, os 2 exemplos que nós tivemos aqui. O senhor está de parabéns, o senhor exerceu liderança, conduziu até o final. Por isso, chegaram primeiro. Né? Teve um mérito de chegar primeiro. Então, aqui, uma dinâmica simples. Você trabalha o conceito de liderança, você trabalha o conceito de tempo, você trabalha o conceito de disciplina e principalmente o conceito de unidade. Todo mundo chegar, e é possível, na união, todo mundo chegar até o final. Dinâmica simples para a gente poder aprender. Palmas para vocês, pode sentar. Ó. O irmão já sabia.
dele. Uma dinâmica dessa que a gente gasta menos de 5 minutos, a pessoa não vai esquecer mais. Os jovens não vão esquecer mais, os adolescentes não vão esquecer mais. São recursos simples que vocês podem estar usando dentro da sala de aula. Eu vou mostrar para os irmãos alguns recursos aqui que você gasta dinheiro, mas eu também não tenho muito dinheiro para poder gastar. Tem coisa que você não gasta dinheiro. Você vai precisar simplesmente de papel. Tá? Partilha aí o papel com os demais. Você vai precisar simplesmente de um papel em mãos que pode ser inclusive de rascunho, como é esses aí que eu já usei em outros momentos, sobrou, e nós vamos usar de rascunho. Só uma folha de papel de rascunho, eu vou passar com os irmãos talvez umas três ou 4 lições que dá para a gente explorar. Sobrou, depois a gente faz outra dinâmica com isso. Tudo dá para fazer dinâmica. Então vamos lá. Os irmãos têm uma folha de papel em mãos. Né? Faz assim. Obviamente isso aqui está fazendo barulho. Tá? Aí isso aqui você pode trabalhar muita coisa. Pode acessar. Samuel 3. Qual que é o ponto máximo de Samuel 3 que muda a história de Samuel? Foi porque um dia Samuel ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, a voz do Senhor, era rara naqueles dias. Aí você pode trabalhar o conceito, trabalhando com jovens, trabalhando na igreja. Hoje a gente tem tanta coisa para atrapalhar ouvir a voz do Senhor. WhatsApp, nós temos YouTube, Netflix, Spotify, fofoca do vizinho, fofoca do irmão, intriga, é uma coisa, é outra, treinada no ouvido da gente. Às vezes a gente ouve tanta coisa, e aí está lá aquela gritaria, e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então você já pode trazer uma lição naquilo que o barulho do papel ele nos traz. Só que os irmãos não precisam fazer para mudar muito trabalho. Se eu pegar esse papel aqui e eu vou decidir lançar ele, projetar, ele não vai muito longe. Da maneira que ele está, isso é o máximo que ele vai. Só que quando eu conheço a Cristo, levanta o seu papel. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos como uma folha de papel. Fingir que ele está branco, né? Nosso papel é branco. Tá? E o pecado, ele faz barulho. Sempre ele vai fazer o seu barulho em nossos ouvidos. Mas quando nós encontramos com a cruz de Cristo, faça assim. A Bíblia diz que importa que ele cresça e que eu diminua. Aí aqui começa o processo. Você vai explicar para o seu aluno que o Espírito Santo vai começar a trabalhar nele. Vai amassar, rebenta, quebra de um lado, quebra de outro, até o ponto que o mais importante é Cristo, não é você. Só uma bolinha. E aí os senhores não precisam lançar, mas se você pegar aquele mesmo papel sem conhecer a Cristo, se eu lançar agora, pega para mim aí, pessoal. Se eu lançar agora, ele vai muito mais longe. Tá? Agora, esse mesmo papel, pode desamassar ele. Mesmo amassado, ele não deixa de ser papel. Com cuidado para não rasgar. O papel não deixa de ser papel. Estou desamassando, ainda posso riscar, eu posso fazer anotação, posso guardar, pode ter muita sementinha. Só que esse papel agora dá uma sacudida, depois que nós conhecemos a Cristo, depois que o Espírito Santo passou por nós. As marcas do Evangelho, cadê o brinco do pecado? Não tem mais. Isso aqui, com uma simples folha de papel, você traz essa lição para o seu aluno. E mais, a Bíblia diz, faz assim, uma encaixada aí você vai rodar. Vê como é que vai sair de vocês. Cada um vai sair de um jeito.
alunos e eles vão entender, desde a classe de adultos até a classe das crianças. Com a mesma folha de papel, vocês podem guardar essa dele se quiser. Essa não vamos usar ela não, porque ela está no lugar, para vocês não perderem. Compartilhe com os demais irmãos. Uma folha de papel também de rascunho, os irmãos podem apresentar. Eu vou mostrar para os irmãos que às vezes a gente se esbarra num recurso ou numa dinâmica. Uma das coisas que mais a gente pensa é no preço, né? Aqui, ó. Isso aqui na época que nós compramos foi R$350. Se vocês quiserem preço, tem preço para poder pregar para a criança, ensinar para a criança. É um flanelógrafo. Mas você não precisa ficar preso nisso aqui. Você compra flanela e compra lixa 100, você faz os seus recursos, cola lixa 100 atrás do recurso e cola na flanela. Você tem isso aqui. Não vai custar R$350. Agora você quer esse acabamento, você quer uma fibra de vestir, você quer colocar alguém lá, então, você vai ter esse recurso. Mas o que você não tem é a desculpa de fazer uma aula diferente, porque você não tem dinheiro. Porque você não precisa ter 350 para dar uma aula com flanelógrafo. Com R$20 você dá uma aula com flanelógrafo, comprando uma flanela, comprando a sua lixa e fazendo o seu trabalho. Mas vamos lá, no papel. Eu gosto de contar, quando eu conto a história, eu conto a história como se fosse a de Felisberto. Aí eu descobri agora que o bisavô da Mônica se chama Felisberto. Tataravô. Felisberto. Vamos contar a história do sogro do pastor Medina. Como é que é o nome da sogra? Dalva. Então vamos lá. Isso aqui é a vida do Felisberto. Vamos lá na história de Felisberto. Vocês acompanham comigo a dobrada. Felisberto, ele estava à procura da felicidade. E tinha um vazio dentro do coração dele. Ele pensa um dia que eu me casar com a Dalva, eu vou ser feliz. Aí eu vou ter encontrado a felicidade. Aí Felisberto casa com a Dalva. Tá? E quando ele casa, eles constroem uma casa simples, uma meia água. E Felisberto pensa que agora, casado e tendo uma meia água, ele vai ser feliz. Só dobrar aqui, ó. Na diagonal, demonstrar esse canto. Vocês já vão aprender para vocês fazerem com os netos, com os filhos, com os meninos da rua. No culto de domingo à noite. Aproveita. Ó. Felisberto, então, ele acha que quando ele casasse com a Dalva, tivesse uma meia água, ele teria encontrado felicidade, mas ele não achou felicidade. Felisberto casa com Dalva, tem 10 filhos e precisa ampliar a casa. Então ele amplia a casa e ele pensa, quando eu ampliar a minha casa, com os meus 10 filhos, eu vou ter encontrado a felicidade, esse vazio no meu coração vai se resolver. Só que, mesmo Felisberto, tendo agora uma casa maior, mesmo Felisberto, tendo seus filhos, só traz isso. Mesmo Felisberto tendo passado por tudo isso, mesmo Felisberto tendo encontrado tudo isso, ele ainda não achou felicidade. Aí Felisberto pensa, o que eu preciso mesmo é de um carro. Um carro que nem foi lançado no Brasil ainda, um carro de visão futurística. Preciso de um carro para mim poder viajar, esfriar a cabeça. Preciso de um carro para mim poder ir para outros lugares. Aí sim eu vou ser feliz. Só que Felisberto ainda assim não acha felicidade. Felisberto fala, sabe o que eu preciso na verdade? É final de ano, eu preciso aproveitar as oportunidades aí de promoção e comprar umas passagens aéreas e eu preciso conhecer o mundo. E Felisberto então entra no avião e ele começa
a rodar o mundo. Felisberto vai para a Europa, Felisberto vai para Roma, Felisberto vai para... Ó, deixa eu trazer de novo para os irmãos aqui, ó, para dar certa dinâmica. Está aqui, ó. Os irmãos vão trazer para o meio e para o outro meio. É esse formato de avião, tá? Se os irmãos fizerem outro formato de avião, não vai dar certo a dinâmica. É isso aqui. Igual do professor. Isso. Aí se você tiver com as crianças, algum já vai jogar já. Você já vai pensar. Mas, tá lá. Felisberto, ele viaja por muitos lugares. E Felisberto não encontra felicidade. Na vida de Felisberto, nada está dando certo. Até o dia que Felisberto pousa no aeroporto Marechal Rondon, em Rondonópolis, e ele chega a uma igreja evangélica Assembleia de Deus, e ele chega no templo 7, e a vida dele que está se despedaçando, lá na marquinha você rasga, ó. A vida dele, a asinha do avião você vai rasgar. A vida dele que está se despedaçando, a vida dele que parece que nada mais dá certo, que nada mais funciona, a vida dele que tudo está indo, ó, para baixo, ele chega na igreja e ele está procurando uma direção. Ele não sabe se ele vai para a direita, ele não sabe se ele vai para a esquerda. Ele precisa encontrar uma direção, ele precisa encontrar um caminho. Deixa eu ver onde é que estão os irmãos na história. Só está longe aqui, vamos andar. Um avião, um carro, aí um avião. Aí o avião viajou, aí se eu rasgo agora as asas. Vai rasgar aqui nessa linha. Deu aí? Aí, ó, está tudo indo para baixo na vida de Felisberto. Ele não sabe a direção, não sabe se vai para a direita, ele não sabe se vai para a esquerda. Mas quando ele chega na igreja, ele começa em uma escola dominical, ouvir o pastor Medina dando uma aula e falando naquela aula a respeito de Jesus. E naquele dia ele encontrou a cruz de Cristo. E quando ele encontra a cruz do Calvário, pela primeira vez, Felisberto encontra. Só puxar o seu, pode puxar. Foi um pedaço do avião que ficou faltando. Mas quando ele encontra a cruz de Cristo, ele encontra a verdadeira felicidade. Então aqui, irmãos, tem um conceito simples. Os irmãos fazem isso com um guardanapo de festa, tá? Para levar para parente bêbado em festa de final de ano, tá? Com um recurso simples, a gente consegue trazer uma mensagem do amor, a mensagem da cruz de Cristo, consegue trazer uma mensagem de verdadeira felicidade para aqueles que estão nos ouvindo. Vocês aguentam aprender mais um do papel? Então aqui, irmãos, ó, essa mesma dinâmica de usar papel, os irmãos podem usar para apresentar também fé, apresentar a história de Paulo, apresentar o conceito da provisão de Deus. De que maneira? Olha só, vamos contar a história de Paulo, dobra no meio. Paulo ele fazia o quê? Qual que era a profissão de Paulo? Aí, ó, Paulo fabricava tenda. Então você começa contando a história de Paulo. Paulo fabricava tendas, está fazendo ali uma cabaninha. Só que Paulo for pregar a palavra de Deus, vamos fazer um chapéuzinho. Vocês não podem fazer um chapéuzinho? Paulo for pregar a palavra de Deus, Paulo foi preso. Todo mundo sabe o chapéuzinho? Dobra no meio
Dobrou no meio, agora na diagonal. Diagonal. Dobrou na diagonal? O lado, esse lado aqui tem que ficar aberto. Dobrou? Aí agora se os senhores vão fazer aqui, ó. Vai fazer um chapéuzinho. Só dobrar essa pontinha pra dentro. Então, nós estamos contando a história de Paulo, falando sobre Paulo. Paulo foi preso pelo capitão, acho que é Jason, né? O nome do capitão. Ele é preso e ele vai ser levado para Roma. O capitão romano prende-o e coloca-o em uma embarcação. Pode ser não fazer o chapéuzinho. Está aqui o chapéuzinho, é só fazer isso aqui, ó. Fez? Agora é só dobrar aqui, ó. Dobra um. Fez outro chapéuzinho. Aí vai abrir aqui, ó. Vai abrir, vai ficar um quadradinho. Agora abre. Deu certo aí? Deu certo? Tá aqui, ó. Paulo, ele foi preso porque ele pregava. A única razão, os apressados que já fez o barco não vai pregar comigo. Paulo estava pregando, Paulo estava falando do amor de Cristo, e o que ele falava? As 4 bases que nós temos: Jesus Cristo salva, cura, batiza e breve voltará. As nossas 4 bases. Aí você faz com os seus alunos, né? Faz com seus. Coloca a mão aqui dentro, aqui, no bico de papagaio. Paulo pregava que Jesus Cristo cura, salva, batiza e breve voltará. Por conta disso, Paulo foi levado para aquela embarcação. Vou voltar no livro de fato. Aí o livro de fato. Todo meu livro de fato. Sobre o livro de fato. Agora você vai pegar aqui e vai puxar. Ó, puxou, pode puxar. Vai o barco. Rapaz. É o Titanic. Depois que Paulo entra nessa embarcação, nós conhecemos a história. Começa a vir uma tempestade. Aí tem um recurso aqui, irmãos, que é uma caixinha hoje de Bluetooth. Você pode usar ela como Bluetooth, você pode usar ela no caminho. Aí você está aqui, ó. Seus alunos vão saber o que é isso. Está lá o Paulo no barco. O que acontece com esse barco de Paulo? Afunda. Olha a música do Titanic lá que afunda. Se você estiver trabalhando com jovens, com os adolescentes, com os irmãos não, os irmãos ficam desviados se você colocar o Titanic na igreja. Mas com os jovens adolescentes, eles vão pegar na hora, vão entender. O que aconteceu com a embarcação? De repente, uma proa da embarcação quebrou. Pode rasgar a lateral. Rasga bem aqui na lateral, na diagonal.
dele, anal quebrando. Pode cortar. Sem medo, vai dar certo. Tudo, irmãos. Até o negócio que eu esqueci agora o nome, como é que é o que fica lá as velas? A boa, o mastro das velas, pode rasgar. Só a cabecinha do mastro da vela, vai só a pontinha dele. Só que Deus disse para Paulo, olha, deixa eu esperar aqui o irmão Marco. Só que quando tudo isso aconteceu, Deus tinha dado uma palavra para Paulo. Paulo, ninguém vai morrer. E quando Paulo está no meio daquele naufrágio, olha bem, mesmo o barco tendo rebentado, mesmo o barco tendo destruído, Paulo e todos aqueles que estavam, eles não morreram. Pode deixar fechado aqui assim. Isso. Paulo não morreram porque eles estavam vestidos. Pode deixa fechado. Eles estavam vestidos um colete da fé, a camisa da salvação. Cadê? Deixa eu ver. Abriu todo mundo? Eu ando short. Uma regatinha, senhor. Faz tempo já. Dá um fraio. O senhor ficou também mais regado. Tem umas camisas de manga longa e tem umas regatas aí no meio. Então, Paulo ele está vestindo a camisa da fé. Paulo está vestindo a camisa do Evangelho, o colete da fé. E aí todos nós que temos o colete da fé, pode vir a tempestade, você vai andar sobre as águas. Se você não andar sobre as águas, Jesus acalma a tempestade. E se Jesus não acalmar a tempestade, você cai na água, mas você não morre, porque você tem um colete da fé. Aí você traz todos esses conceitos, dinâmica, simples como essa, para mostrar a necessidade. Se você está falando de liderança, né? O líder tem que vestir a camisa, o líder tem que estar com colete, tem que ir em frente, tem que avançar, e você consegue, com esse simples método, simples dinâmica, trazer. Toda vez que ele vê um colete que salva a vida, provavelmente ele vai lembrar disso aqui. Ou quando ouvir a musiquinha do Titanic, né? Vai saber, o navio está naufragando, mas Jesus está no barco. Aqueles que gostam de pregar, já começam a pregar já no meio já. Jesus está no seu barco, Jesus vai mudar, aquela coisa toda. Mas você traz o ensino através de uma dinâmica simples. Deu para os irmãos aprender aí? Né? Então pronto, eu já mostrei já um monte de referências de como nós fazemos. No trabalho, irmãos, o professor, o ensinador, ele tem que ter criatividade, tem que estar com a mente aberta, pensando nisso. Eu fui ao Rio de Janeiro em 2018, nós fomos ao Rio de Janeiro para uma escola bíblica. 2017, eu fui ao Rio de Janeiro com os meninos para uma escola bíblica, e nós passando por Madureira, tinha uma senhora vendendo uns bonequinhos. Ela não estava vendendo na igreja nem nada. Quando eu vi aquele negócio que ela estava vendendo, a minha mente fértil já abriu, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, rapaz, R$20. Falei, eu vou levar esse negócio, que esse menino vai ser Samuel. Eu vou contar a história para o povo, e Samuel nasceu, e Jesus nasceu, ele pode ser Samuel, ele parece com o irmão aqui, ó. Isso aqui não estava sendo vendido como recurso de igreja, como um negócio para você dar aula para a criança, para pagar para a criança. Não, estava lá, ela estava vendendo como uma arte que ela faz. É um dedoche, né? Eu encaixo os dedos aqui, e quando você vai falar com as crianças, você chora e os meninos acham que está vivo. Vira aquele desespero todo, deixa eu
esquece mais. Essa é forte. Ah, ninguém. É firme como o Alce. Então, é um recurso simples, mas que a mente de quem vai ministrar sempre tem que estar aberta. O professor tem que estar com a mente aberta para aquilo que ele vai pensar. Essa aqui eu aprendi com o pastor. Acabei de esquecer o nome. Porto, Jean Porto. Isso aqui, irmão, só para os irmãos verem como é que é simples. Ó. Eu tenho aqui uma caixa. Isso aqui é para você ensinar a travessia do Mar Vermelho. Está aqui o Mar Vermelho e azul. Né? O Mar Vermelho. Está lá os peixinhos. Mas sobre a palavra, Moisés, ao estender o cajado, vem o vento e o mar começa a abrir. E o povo de Israel passa em terra seca. Que dentro eu não coloquei muito para não sujar o carro. Tu enche de areia aqui, está aqui os peixinhos do lado. Todo mundo vai entender que o povo de Israel está passando em terra seca. Um recurso simples, somente uma caixa de papelão, saco de lixo, retalho de EVA, e você consegue trazer o ensinamento para que todos possam entender, principalmente se você estiver trabalhando com infanto juvenil, tá? Os senhores conseguem trazer esse conceito. Eu disse para os irmãos, um dia eu disse para os alunos na classe de jovens, eu vou mandar essa foto depois para os irmãos lá no grupo. O Valdinei era o nosso superintendente na época. O senhor já era nosso superintendente. Na sala de jovens eu ia dar uma lição do tempo de Jesus. Tirei os bancos, nós não tínhamos cadeira na época, tínhamos apenas bancos. Tirei os bancos tudo para fora, levei um edredom lá de casa, forrei no meio e avisei todo mundo: olha, vamos para a escola dominical. Dizei no grupo dos jovens: as meninas vão com roupa adequada para sentar no chão, então vamos fazer uma dinâmica. Aí eles já sabem que o professor é meio doido, eles já vão preparados. Chegou lá, foi assim: no tempo de Jesus não tinha cadeira. Jesus ensinava a sentar, todo mundo sentava no chão. Eu vou sentar no chão e vocês vão sentar no chão, nós vamos entrar na história. Coloquei uma bandeira do Brasil no quadro e coloquei esse mapinha aqui de Israel. Nós vamos falar sobre o tempo de Jesus. E aí eu brinquei com eles. Eu falei: não, vamos contar até 3 e no 3 a gente vai para Israel. Quem nunca foi para Israel vai para Israel agora. Saudoso Brasil estava lá, todo mundo. Vamos para Israel. Contamos até 3, entramos na história de Israel. Ministrei a aula. Antes de terminar a aula, eu disse para eles: nós vamos voltar para o Brasil rapidinho, porque a aula já está acabando. Voltei até 3, voltamos para o Brasil. Falei: quem tem internet? Alguns levantou a mão, outros não tinham internet. Peguei meu celular, falei: eu vou tirar a internet. Vocês vão mandar mensagem para aquele amigo que você sabe que era para estar aqui na escola dominical e não veio. E antes de terminar a EBD, vocês vão mandar uma mensagem para ele dizendo: senti sua falta da EBD, só faltou você. Todo mundo mandou, irmãos. À noite estava todo mundo curioso o que tinha acontecido na escola dominical, que alguém mandou uma mensagem. Na outra EBD, nem era eu que ia dar aula, o outro professor teve sorte. Ó, a escola dominical cheio de um bando de curioso para saber o que estava acontecendo na escola dominical, que foi diferente e que recebeu uma mensagem. Esse é o nosso papel como professor, tá? Inclusive, o bom professor geralmente ele não dá a próxima aula, né? Mas geralmente o bom professor é o que enche a próxima aula, porque aí volta. Agora, às vezes o cara não foi um bom professor, o próximo que vem é até bom, mas o povo não vem, tem medo. A última que eu fui, acordei cedo e não valeu a pena, não. Então, se todos nós nos esforçarmos para ser bom, a gente ajuda o próximo e o anterior ajuda a gente também. E aí o povo vai estar, que é gostoso, né? Por mais que a gente tenha aquele negócio, não, a gente não olha para número e tal, a gente não deve olhar, mas a gente olha também, a gente é humano. É uma coisa você preparar uma aula, você estuda, tal, sei lá, e tem 3 alunos. Se você tem 5 alunos e foi 3, beleza. Mas se você tem 20 alunos e foi 3, vai dar um desânimo até no professor. O professor fica: poxa, eu podia ter faltado também, só por 3, nem eu tinha vindo.
não tinha preparado tudo isso, não tinha esforçado para tudo isso. Então, se cada um de nós nos esforçarmos, esse aqui é um recurso para os adultos, para os adolescentes gostam de conferir. Tem um recurso que é a CPAD, de repente você não tem um data show. Se você tem um data show, você joga no próprio data show, né? Mas se você não tem um data show, você tem os mapas que a CPAD faz para você colocar, ó, esse aqui é alguns que nós temos, nós investimos, esse é das nações após o dilúvio, como que elas ficou, o mundo bíblico do Antigo Testamento, onde era cada um deles, o primitivo Império Babilônico, tudo isso aqui, ainda mais na transmissão nossa que vem difícil falando, essa mesmo do Magog, você tem que mostrar onde é que está Magog, quem é Gog, esses são recursos que a gente pode usar dentro do trabalho de ensino pessoal dominical para atrair os nossos alunos. Eu preciso apresentar porque esse aqui foi eu que fiz. Vocês vão perceber que não é aquelas coisas mais bonitas assim, é os que eu fiz. Tá? Isso aqui é para apresentar o plano da salvação em 3D. Está muito tempo fechado. Aí você apresenta para as crianças, para a igreja, o dourado que lembra o ouro, é o céu. Porém, a única coisa, quando Deus criou o céu, fez para o homem, e a única coisa que não entra no céu é o pecado. O pecado que adentrou o coração do homem, deixou o coração do homem escuro. Mas e agora, o que a gente faz? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, quando ele encontra o coração do pecador, ele limpa o coração do pecador, ele deixa o coração do pecador limpo, ele traz paz para o coração, e ele faz de cada um de nós uma árvore para que vá e dê fruto. Simples, uma maneira simples de você trazer o conteúdo do plano da salvação. Aqui está a base. Inclusive, o primeiro a usar as cores para pregar o plano da salvação não pregou para criança. A gente fala isso hoje muito para criança, mas é um homem chamado Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele usava praticamente todas as ministrações dele, ele usava as cores do plano da salvação. Porque qual que era a ideia dele? Toda vez que alguém visse a cor vermelha, lembrava do sangue de Jesus. Quando via a cor branca, lembrava da paz que somente Jesus pode dar. Quando via o verde, lembrava da esperança. Lembrava que deveríamos ser como árvores que dão fruto, árvores plantadas junto a ribeiro. É maneiras, irmãos, de nós colocarmos ganchos. Se a gente ficar, às vezes, falando muito bonito, muito chique na nossa aula, querer colocar muitas palavras fora do contexto, é bom estudar, é bom ter conhecimento, a gente está aqui para isso, Só que na hora de transmitir, eu tenho que transmitir de maneira que os meus alunos entendam aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo falado. Eu não trouxe, nem deu tempo de trazer, mas eu até disse para os irmãos já, por exemplo, do meu pai, e aí nas aulas dele, quando ele vai dar aula, e de outras vezes também fiz isso. Eu sei que boa parte dos irmãos da igreja é construtor, leva trena, leva régua, leva colher, leva carrinho de mão, que o povo vai entender aquilo que você está falando. Outro dia, para poder ministrar a aula, eu levei um pedaço de carne. Todo mundo entendeu o que era carne para poder temperar. As irmãs entendem, todo mundo consegue ter a compreensão daquilo que está falando. Nós temos lá no Itamaraty o Eliel, ele gosta de trabalhar muito com dinâmica. Ele chegou com um bolo, pensa num bolo bonito, deu para a irmã comer aquele negócio bonito, mas na verdade tinha um bolo e tinha um biscoito. Perguntou o que ela escolhia, ela escolheu o bolo, né? Um glacê e tudo mais. Ela foi comer o bolo era salgado, estava ruim, bonito por fora, amargo por dentro. Pronto, começou a dar na aula dele sobre o coração amargurado, sepulcro caiado de branco, está bonito por fora e está podre por dentro. É bom que esqueci essa aula. Eu não lembro o título da lição, não lembro o dia que foi, mas eu lembro quem foi o professor e eu guardei o mais importante. Não posso estar ruim por dentro, bonito por fora. Tá? Tem que ser completo. Então, são recursos como estes que a gente vai trabalhando na sala de aula, vai trabalhando com os nossos alunos e a gente vai conseguindo trazer eles para próximo de nós. O tabernáculo. Para mim, isso aqui, eu sou suspeito de falar.
Lá, inclusive, acho que alguns dos irmãos até foram lá no Itamaraty. A gente gosta tanto do tabernáculo que a gente fez um na rua, para poder, no final da lição, né? O senhor visitou. A Bíblia está resumida no tabernáculo. Essa lição mesmo de Ezequiel, você vai pegar a glória de Deus, você pega desde o tabernáculo até o templo, sai do templo, volta para o templo. Tá? Mas todo o tabernáculo traz o plano da salvação, o campo da propiciação, a presença de Deus, os querubins olhando para dentro, né? A arca feita de madeira apontando para a humanidade, porém revestida de ouro, que mostra a glória de Deus. Tá? A arca tem peso, mas não pode ser carregada por ninguém se não for sacerdote. O peso tem que vir para os ombros. Aí você tem aplicação para líder, você tem aplicação para quem conduz, tem que estar no ombro, vai pesar mesmo. O candelabro de ouro batido, sem nenhuma emenda, apontando para Cristo, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Os 7 castiçais, as 7 igrejas da Ásia, a unidade da igreja, a luz do mundo, o lugar santo, o santo dos santos, todos esses detalhes, a pia de bronze. Não sabemos a medida da pia de bronze até hoje, sabemos que tinha uma pia de bronze coada. Também a gente não consegue medir a água, o poder da palavra, a palavra se renova, a palavra se transforma, né? Transforma a vida do pecador. O altar de holocausto, que aponta para a cruz de Cristo, as 4 pontas, aspergir o sangue, os 4 pontos da cruz de Cristo, sangue na cabeça, sangue nos pés, mão direita, mão esquerda, altar de holocausto. Então, estes recursos, ele abrilhanta a aula do professor. Ele mostra esse quadro aqui. Hoje está mais difícil de achar, mas a gente vendia até mascate vendido você tem na rua, passando pela rua da cara do povo. Mas você acha, você compra pela internet, ou hoje, com o slide, né? Você pode colocar no data show. Para jovem, né? Para irmãos é mais difícil, mas para jovens, por exemplo, já fui dar aula também e o data show não funcionou. Eu tinha os slides no celular e resolvi facinho, mandei no grupo do WhatsApp. Todo mundo tem internet hoje, todo mundo carrega o celular, os meninos esquecem a Bíblia, mas não esquecem o celular. Mas então abre aí seu celular e vai abrir o WhatsApp aí, os slides, e vocês acompanham, porque eu tinha figuras para poder mostrar, tinha imagem para poder mostrar. Cada um teve a sua réplica. Pronto. Apoio cultural, gráfica famas. Tem lá o do. Ele vai conseguir fazer com os irmãos também o do plano divino. Isso, acabei esquecendo de trazer ele, era para ter trazer. Mas o plano divino através dos séculos. Outra mensagem que os irmãos podem trazer. Não precisa, irmão, na sua alma, você explicar tudo ali sempre. Mas de repente, igual agora, inclusive o plano divino para a lição que nós estamos estudando, a respeito do milênio, a respeito das coisas futuras, contribui muito para aquilo que nós estamos estudando. O professor tem que ter esse arcabouço. Quando eu digo professor, é pensando no professor como responsável. Mas, se não, pelo menos o departamento de escola dominical, se conseguir ter, melhor ainda, né? Todos os professores têm acesso. Mas se não, pelo menos o professor se vira nos 30 e dá um jeito de adquirir esse recurso. Continua semeando, e agora essa semente cai em uma terra fértil. E na terra fértil que ela caiu, ela produziu na proporção de 30, 60 e 100 vezes mais. Deixa eu fazer um raciocínio com os irmãos. Qual que é o múltiplo de 30 e 60? 3. Então, 30, 60, qual que é o próximo? 90. Por que a parábola fala de 100? Por que Deus deu 100? E não 90? Isso aqui é bom para os pastores, principalmente, cobrar os irmãos. 90 é seu, 10 é de Deus. Mas ele é tão fiel que ele já te deu os 10. Por isso que é errada aquela expressão que às vezes a gente usa na inocência, né? Vou ali pagar o dízimo. Eu não pago o dízimo, eu devolvo, não é
deu 100, mas eu mereço 90. Tá? O meu é 90, o dele é 10. Então nós temos uma importante lição. Aqui ainda, nessa parábola, nós temos 3 corações: o coração da criança, nós temos o coração do jovem, e nós temos o coração do adulto e o coração do velho, o coração do adulto e do velho. Né? O coração da criança é essa terra fértil que produz noção, que produz, que é 100%, tem a vida inteira. Aí tem o coração do jovem, chega na faculdade, chega no estudo secular, começam os espinhos, começam os abrolhos. Né? Aí eu tenho o coração do adulto, que já é mais endurecido, pedra rochosa, não consegue ter terra suficiente, e muitas vezes a palavra não vinga, a semente não cresce. E eu tenho aquele coração de quem fica na beira do caminho. Né? Os nossos anciãos já ficam tudo sentados na calçadinha já, olhando o povo passar. Né? Que qualquer coisa leva, não é um passarinho, ele se distrai, ele vai chegar no povo, vai voar. Meu avô volta e meia some, aí a gente tem que sair atrás dele, tem que saber onde é que está. Já está já um ancião, né? Já está passa rápido, as coisas desapercebidas, mas eu tenho uma palavra que cai no terreno fértil. O coração da criança é um exemplo do terreno fértil. Tudo isso, irmãos, aplicações que a gente pode tirar de recursos tais como esse. Isso é mais carinho, mas aí depende do investimento de cada um dos irmãos. Eu vou apresentar para os irmãos aqui, esse aqui. Meu pai sempre me ajudava, minha mãe fez esse aqui. Está amassado por causa do uso, mas aqui é a história de Zaqueu. Né? Nós temos a história de Zaqueu que ele queria ver Jesus. Zaqueu não via Jesus por causa do quê? Por causa do quê? Não. Lá no texto diz assim, ó, que Zaqueu procurava ver Jesus, mas não via por causa da multidão. Multidão que atrapalha, irmão. E a multidão às vezes é nós mesmo, né? É a gente que atrapalha às vezes alguém ver Jesus. A altura não atrapalha, pobreza não atrapalha, riqueza não atrapalha. Agora a multidão sabe atrapalhar alguém chegar até Jesus. Consegue, a gente consegue. Mas Zaqueu, para poder vencer a multidão, ele sobe numa figueira. Subiu Zaqueu lá da figueira para ver Jesus. Aí, quando Jesus está passando, olha para a árvore, está lá Zaqueu, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Desce, Zaqueu. Até inventaram o hino lá, né? Entra na minha casa. Aí Zaqueu desce da árvore e vai ter com Jesus dentro da sua casa. Tá? O recurso aqui é simples. Uma linha de anzol que eu puxo lá atrás, Zaqueu sobe e desce. O professor e o ensinador, ele tem que ter um domínio, a voz. Eu, por exemplo, minha voz não é das melhores, não tem aquela voz imponente, não é um Edmundo, não é da vida que quando pega o microfone, você fica assim, meu Deus, que voz é essa? Não tem uma voz do Hélio Cabral, voz de locutor, mas o ensinador, ele precisa cuidar da sua voz, muito da sua voz. A voz é tudo que a gente tem. Eu passei uma puta nada lá em Sapezal, porque quando cheguei à noite, o pastor queria que eu pregasse, como é que eu vou dizer não? Mas a voz já era, não tinha voz nenhuma. Mas por que a gente tem que ter cuidado com a voz? Os irmãos vão aprender isso, em homilética principalmente, né? Mas hoje a gente tem bons recursos, microfone, né? Mas nem todas as congregações, nem todos os lugares têm um bom som. Às vezes a realidade que você tem, às vezes você não tem retorno. E aí o pregador ele tem que ter esse controle da voz, porque a mesma coisa que alcança e potencializa aquele que me ouve, é a mesma coisa que afasta aquele que me ouve. A minha voz. Com a minha voz, alguém pode querer me ouvir 1 hora, 2 horas, e com a minha voz, alguém não me aguenta escutar 5 minutos, já está pedindo misericórdia. Uma boa consulta também, uma forma mais alta. Fonoaudiólogo pode ajudar, etc. Tudo mais. As coisas
resolve. Então, na hora que eu vou ensinar, não preciso ter o domínio da minha voz. Não preciso saber projetar a minha voz. Preciso projetar de maneira que o irmão aqui ouça, mas que o irmão Anderson também ouça. Às vezes eu tenho um professor, aí ele pega a lição e ele nem olha para a igreja e ele fica aqui, ó, projetando a voz para baixo. Vence a equipe que fizer o maior número de pontos. Instrução para debate. Está falando para dentro, está falando para ele. Às vezes quem está ali na frente escuta, mas o irmão que está lá no fundo não ouviu nada da aula. Eu não sei se, vamos pensar na escola dominical. Não sei se toda escola dominical usa microfone. Tem esse recurso. Então, se não tiver, geralmente os nossos ventiladores de parede, a não ser que os irmãos já estão usando ar-condicionado, faz um barulho tremendo. Aí se você desliga o ventilador, você morre de calor. Tá? Se você liga o ventilador, o professor tem que projetar a voz. Caso não tenha o microfone, vai ter que usar da voz para projetar. E um recurso, irmãos, na voz, para o ensino, para tudo, para a pregação, usar a voz, explorar a voz. Se você vai mantendo aqui a voz no mesmo sentido, ela vai se tornar cansativa. Mas você está lendo, flexionar a voz. Os irmãos vão pegar agora a próxima disciplina, que é gramática. Vai pegar onde você tem que dar flexão, aonde você tem que dar entonação, para não cometer pequenos vícios, pequenas falhas, que aí quem está ouvindo de repente perde todo o sentido daquilo que você está ensinando por falta deste cuidado. E coloca a vida naquilo que você está falando. Eu sempre brinco quando faço capacitação, principalmente com a educação infantil. O camarada vai contar a história da viúva de Naim, né? E aí a viúva de Naim encontra com Jesus, tal, aquela coisa normal, corriqueira, ela não coloca entonação nisso. E a viúva chega até Jesus, ela está desesperada, ela clama, ela chora, ou vai lá para a mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus, temendo, tremendo. Você precisa colocar no seu corpo, na sua voz, aquilo que você está falando. Tem gente que narra a morte de Jesus rindo, a voz com a mesma voz de sempre. Trabalhe esse recurso, projete esse recurso. Eu digo que eu aprendi muito com as crianças porque elas exigem. Então hoje, ao pensar em uma mensagem, eu penso como se eu estivesse pregando para criança, mesmo estando pregando em um culto para adulto. Né? Você vai pregar e a tempestade surgiu no mar. E quando a tempestade foi se elevando, as ondas subiam, mas Jesus se colocou em pé e disse: quieta-te, acalma-te, mar. Você não precisa nem fazer muita coisa. Você dá uma mudança na sua entonação de voz, na maneira que você está falando. Para mexer na emoção do povo. Não é para. Se o pregador quiser mexer na emoção do povo, ele consegue também, com o mesmo recurso de voz. Mas é simplesmente também para que a gente possa trabalhar de maneira que quem está me ouvindo entre no texto, capte a mensagem, caminhe junto contigo. Leia a biografia de Moody. Moody ele era tão bom para ministrar contando as histórias, que conta a biografia dele que certa vez ele estava no navio, e ele usou, como ele estava no navio, ele contou a história de um homem cego, andando na proa do navio, simbolizando um homem sem Jesus. E de repente aquele homem cego chegou à beira do navio, e como ele não enxergava, ele se tropeçou. E quando ele tropeçou, Moody contando a história, e um dos ouvintes que estava ouvindo gritou: gente, o cego caiu no mar. Entrou na história de tal jeito que ele estava já vendo o cego e já queria fazer um resgate. Mas é disso que nós estamos falando. E perceba que eu estou citando Moody é lá no século XX. Não é coisa agora, não é coisa nova, não é modismo, inovação para hoje. São recursos que os nossos pais usavam. E olha que eles pregavam sem microfone, pregavam para centenas de pessoas. Outra coisa, aproveitando aqui que eu estou falando da voz, não é bem a nossa disciplina, mas aproveitando, leia a biografia daqueles homens que pregavam sem microfone.
Todo dia de manhã, meu irmão, 4 horas da manhã, eles estavam de pé para fazer uma caminhada em volta das universidades. Geralmente eles moravam na universidade pelos professores. Eles tinham uma vida disciplinada de cuidado do povo. Aí a gente quer pregar, a gente está querendo pregar 30 minutos, pega o microfone, se tentar pregar igual antes, dá. Aquele negócio do microfone sair no fôlego e soa, goteja tudo que parece que vai morrer, vai dar um infarto no pregador, no púlpito. A gente termina a mensagem e sai andando assim, mal, ruim. Porque o pregador, o professor tem que ter preparo físico. Eu faço umas graças de vez em quando para dar aula, viro à noite estudando para poder chegar. Já tudo acumulado, mas quando eu saio, parece que passou um trator em cima. Porque quando você está dando aula, quando você pega. Porque tem a aula e tem a aula, né? Eu tenho que ser sincero. Tem aula que eu dou aula que eu tenho vergonha de encontrar com os irmãos. Merda de aula que eu tenho hoje, meu Deus do céu. E não é porque nem você estudou, pior que você estudou. Mas tem dia que parece que não é um dia do professor, não é o dia dos alunos também. Você sai envergonhado, mas tem aula que você se escreve, você vai e tal. Só que isso, irmãos, aqui mesmo, eu dando aula para os irmãos, eu chego em casa cansado, porque você gesticula, seu cérebro está aqui planejando, trazendo tudo à mente. Segundo alguns estudiosos, 40 minutos de um sermão equivale a 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho. Agora imagina, você já trabalhou 8 horas durante o dia. Você pega mais 40 minutinhos para poder pregar, 30 minutos para poder pregar. É 16 horas. O santo não aguenta, é de barro. Mas estamos falando aqui sobre preparar. Então, além de você preparar a lição, além de você preparar os recursos, faz bem a gente preparar o físico. Faz bem, uma caminhadinha, quem tiver condições de fazer uma academia, fazer alguma coisa. O ensinador, ele precisa ter condições físicas para poder estar atuante, dar a sua aula, ministrar com qualidade aquilo que ele se propôs a fazer. A pior coisa é você dar uma aula não estando bem de saúde. E eu imagino que os irmãos já fizeram isso, eu faço isso. Não sou nem exemplo para falar que não devo fazer isso, eu faço isso direto. Mas é horrível. Você chegar para dar aula com febre, com dor de cabeça, com corpo ruim, não é bom, não é bom. E muitas vezes é porque a gente não se preparou antes cuidando do corpo, cuidando do físico. E aí também não adianta, né, irmão? E aí a gente salva todo mundo e morre. E é só aquele dia no velório que o povo vai, nem vai todo mundo no seu velório e acabou o ensinador. No outro domingo tem outro dando aula no seu lugar, sem problema nenhum. Você não cuida de você, meu irmão, ninguém vai cuidar. Então o ensinador, além do seu preparo, recurso, além do seu preparo de lição, de estudo, ele também deve se preparar no seu corpo. Algumas coisas que não podem faltar. O pregador, o ensinador, ele não pode faltar alguns recursos de Bíblias. E hoje está fácil, meu irmão, não tem desculpa para você não ter Bíblia não. Porque tem online. Você tem o celular, você tem os aplicativos, você vai aqui, você puxa em 3, 4 versões. Mas eu quero apresentar algumas que a mim, particularmente, eu gosto de usar. Bíblia da Escola Bíblica. Ela já é voltada para a Escola Bíblica, da SBB. Muito boa. Você pega um trecho da palavra, estou aqui no Deuteronômio, ele traz professor nota 10, traz lições, traz já anos de aula esboçado. Aqui, é um recurso. A Bíblia em ordem cronológica. Eu tenho essa aqui da editora Vida, comprei bem lá no início, na versão NVI, mas agora até a CPAD tem ela, e tem ela até aplicação pessoal. Tá? É um outro investimento que um professor de escola dominical é bom que tenha. A Bíblia de estudo arqueológica, para quando você pegar umas lições de Cláudio Honor de Andrade, que é mestre em geografia bíblica, quando você pegar umas lições como essa agora que a gente está também, do pastor Ezequiel Soares, você tem esses recursos para você poder trabalhar. A de capa de luxo é caro, você compra igual eu, a de capa dura se você não tiver dinheiro. Acabei esquecendo de trazer, eu trouxe muito
preciso trazer o manual, fora o manual da escola dominical. Pastor Antônio Chumarão. É riquíssimo para o docente, é riquíssimo para o professor, coordenador, ter esse material. Eu subi o vídeo, assim que tiver liberado lá, eu trouxe para vocês lá um material, estilos de aprendizagem. Saber como o meu aluno aprende, saber como o meu aluno conhece, conhecer qual é o meu estilo de ensino. Uma vez sabendo isso, irmãos, tua aula vai melhorar. Quando você souber, eu ensino de maneira analítica, eu ensino de maneira pragmática, eu sou interativo, eu sou dinâmico. Você tendo esse conhecimento, você vai conseguir focar e trazer melhor para cada um dos seus alunos. Esses materiais que eu apresentei para os irmãos estão nos recursos audiovisuais para o ensino, na página 73 a seguir. Sim, senhor. Isso. Pequena enciclopédia bíblica, dicionário bíblico. Vocês vão ver como a escola dominical vai potencializar quando você passar a usar recursos, experiências, trazer o aluno para a realidade. Deixa eu até ver qual foi o livro. Nem lembro agora qual foi. Cidadania já está na memória. Eu cortei, ajudando meu pai para segurar uma grade, e a grade pendeu. Eu enfiei a mão. Folha de zinco, cortou meu dedo. No dia de semana, acho que era uma quinta, hora sexta-feira, e no sábado eu ia pregar para as crianças do Marechal Rondon. Eu tive que fazer um curativo. Eu demorei a ir no hospital, fui, o médico chamou minha atenção, eu estava negociando lá um negócio e tal. Meteu um curativo enorme, costurou, e eu fiquei com um curativo grande na mão. E eu fui pregar lá no Marechal Rondon. Fui falar sobre as túnicas de José. E o Caio, ouvindo a mensagem, prestando atenção na mensagem. E eles já sabiam que eu usava recursos. Eu levei alguns recursos. E eu ministrei os recursos, falei. Aí, olhei para o relógio e falei, eu já estou encerrando porque não vai dar mais tempo, tem outras coisas aqui que eu não falei e tal, mas fica para outra oportunidade, vamos orar a criança e tal. Terminei. Quando terminou o culto, ele falou assim, não, eu vi que o irmão tinha uma coisa para falar, né? Não deu tempo. Eu falei, não deu tempo. Eu disse, mas me fala então, porque eu estou curioso. O que ia sair do dedo do irmão? O que ia transformar aí? Eu falei, não ia sair nada, eu estou machucado. Ele achou que era um recurso, que eu ia fazer alguma coisa para ele curar as feridas. Eu falei, não, irmão, isso aqui eu machuquei mesmo. É de verdade. E às vezes a gente se baixa, se vai de Lázaro, se vai de uma coisa e outra. Tal. Então, é realmente isso. As pessoas passam a esperar, quando o professor passa a trabalhar, e aí é que está o negócio. Nós estamos dizendo que os senhores não são bons professores, mas entendo o que eu vou dizer. Se os senhores decidirem ministrar uma boa aula, decidir ser um bom professor, se prepare para ser cobrado sempre como um bom professor. É um caminho sem volta. Sempre pense isso. A minha aula tem que ser uma aula para que o meu aluno não esqueça dela. Tem que incomodar. Que ele saia com raiva de mim. Que ele saia com raiva da lição porque doeu lá dentro. Mas que ela fale. Porque ler a lição, vocês viram aqui na reunião de obreiro, né? Computador lê, irmãos. Pode colocar no data show lá, o computador lê só assim a lição para nós. É facinho, é só um comandozinho ali no Google, o computador lê a lição para a igreja. Não precisaria de nós chegarmos lá simplesmente para ler a lição. Então eu tenho que chegar para ministrar uma aula, eu vou ministrar um ensino, não é por fazer, é para transformar, é para de fato ter aprendizagem, seja para a criança, seja para o adulto. Todos têm que ser alcançados por essa palavra. Amém?